Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Espírito de Deus conduza o seu coração, a sua mente, para que você receba mais uma palavra de Deus. Queridos, o tema de hoje é um tema muito importante e eu acredito que vamos aprender muito com esse tema. O tema é divórcio e novo casamento. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Para compartilhar esse tema contigo, eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O texto diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7 diz: muitas águas não podem apagar o amor, rios não podem levá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, queridos, um dos maiores questionamentos entre os cristãos deste século está relacionado ao divórcio e ao novo casamento. Não há maneira de se posicionar sobre o assunto a não ser pela luz da palavra de Deus. A pergunta deve ser: o que a Bíblia diz sobre o assunto? É importante ressaltar que o que acontece antes e depois da conversão tem um peso diferente. O livro de Lucas aborda as diferenças de conhecimento. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48 está escrito: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoutes. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, queridos, sendo assim, a primeira abordagem será relacionada aqui aos tempos de ignorância. Vamos então entender esse assunto, tempos da ignorância. Em Atos capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo faz uma declaração que auxilia no entendimento sobre aqueles que passaram pelo divórcio e novo casamento antes da conversão. Vamos ver Atos 17, 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Queridos, isso não significa que o que foi feito anteriormente ao conhecer a Cristo não seja pecado, mas que com arrependimento é recebido perdão pelos erros no tempo da ignorância. Ao encontrar com Jesus, não importa o passado, ele é capaz de tornar o pecador em nova criatura, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então não há mais culpa, nem condenação. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Dessa forma, aquele que se converte ao Senhor, já no segundo ou terceiro casamento, não deve desfazer sua família atual, mas sim arrepender-se e permanecer, sabendo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O Altíssimo tem para todos um recomeço de perdão e restauração. Aponta um caminho a ser trilhado após a conversão em Jesus Cristo. Agora, amados, para aqueles que já são cristãos, Deus revela em sua palavra a sua vontade em relação ao casamento e apresenta princípios inegociáveis. E são esses princípios que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá. A revelação do casamento para o nosso tempo.
Queridos, a Bíblia apresenta diferentes períodos referentes ao casamento, mas também a revelação de Deus para cada um deles. Os princípios da lei mosaica são diferentes dos da nova aliança. A poligamia, por exemplo, não é mais tolerada. A monogamia é o padrão de hoje. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, está lá escrito sobre esse assunto. Isso acontece porque o sacerdócio foi mudado, como está em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. E Jesus, em Mateus 19, versículo 3 ao 10, responde o questionamento de fariseus que perguntavam sobre o divórcio, se poderiam fazê-lo por qualquer motivo. E a resposta foi bem clara. Mateus capítulo 19, versículo 8 ao 9 diz: Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, em sua resposta, o Salvador aborda 3 momentos diferentes. O primeiro é: não foi assim desde o princípio. Trata dos dias de Adão, o começo da trajetória humana. O segundo período é em que era permitido o divórcio, por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. O tempo da lei que Moisés recebeu. Ao afirmar, eu porém lhes digo, Jesus marca um terceiro período, ok? Que é a nova aliança. Eu gostaria aqui de analisar os 3 períodos destacados pelo Senhor. Vamos lá. Primeiro período, de Adão a Moisés, como está em Romanos 5,14. Jesus disse: não foi assim desde o princípio. Então não há menção bíblica de Deus tratar o divórcio nessa fase da história da humanidade. Segundo período, de Moisés a Jesus, como está em João 1,7. Na lei mosaica, o divórcio foi permitido em caráter de exceção, por um único motivo: a dureza do coração dos homens. E o terceiro período de Jesus até a sua vinda, quando se dará a consumação da redenção ao retorno ao padrão anterior da lei mosaica, ok? Então, queridos, a permissão para o divórcio por causa da dureza do coração dos homens veio porque as pessoas não nasciam de novo, como está em João 3,3. Não participavam da natureza de Deus, como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E o Espírito Santo não habitava nelas. Hoje, a partir de uma rendição, o Espírito Santo opera em trazendo amor, perdão, compreensão, paciência e tudo que é necessário para que o casamento seja bem sucedido. O sucesso do matrimônio depende de uma vida de entrega total à vontade de Deus. Agora, e o divórcio? Em Malaquias 2,16, a palavra afirma: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Amados, a vontade do Senhor nunca foi a separação de um casal. Jesus deixa claro que o divórcio era para aqueles cujo coração estivesse endurecido. Não significa que nunca possa acontecer, como em casos de violência doméstica, por exemplo, o qual é aconselhável a separação. O cristão deve se posicionar contra o divórcio, caso seja inevitável, a menos que envolva relações sexuais ilícitas, não lhe dá o direito de um novo casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 11 diz: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Queridos, um novo casamento que não seja com o cônjuge original se configura em adultério. Está fora do padrão da palavra de Deus.
Agora, o novo casamento. Vamos falar então do novo casamento. A Bíblia relata 2 ocasiões específicas para um novo casamento. São elas: morte de um cônjuge ou relações sexuais ilícitas. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive, mas o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então, amados, o texto aqui é claro ao mostrar que após o falecimento do marido ou esposa, é possível haver um novo casamento sem que esse seja considerado adultério. Além desses casos, temos o de Mateus 19:9, que é uma exceção apresentada por Jesus, que diz: eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, amados, Jesus chama todo divórcio seguido de novo casamento de adultério, com exceção de uma separação causada por relações sexuais ilícitas praticadas durante o casamento. Então, o termo relações sexuais ilícitas vem da palavra grega porneia, que significa imoralidade, adultério, prostituição, fornicação e todo tipo de relação sexual condenada biblicamente, a chamada imoralidade sexual. Então, o plano de Deus é uma aliança matrimonial por toda a vida, assim como a aliança do casamento é consumada a partir da relação sexual. Ela pode igualmente ser destruída por meio do adultério. Então, para você entender, o que consuma um casamento não é um documento, é a relação sexual, ok? Quando há relação sexual, então há a consumação do casamento, ok? E ela pode ser destruída por meio do adultério. Quando a exclusividade sexual é quebrada, a aliança do casal também é. É possível que haja restauração nesses casos, tá? De um casamento, mesmo após o adultério. O perdão e a restauração divina podem reverter a quebra da aliança, ok? Vamos falar então da aliança, que é um compromisso unilateral. A aliança matrimonial é bilateral, assim como a aliança com Deus. Ela pode ser renovada mesmo depois de ter sido quebrada. Desistir do casamento, como mencionado acima, em caso de adultério, não deve ser a primeira opção, mesmo quando há infidelidade. Deus tem um propósito e planos para o matrimônio. Deve haver misericórdia, perdão e luta por restauração. Deus é capaz de restaurar a aliança sem que o divórcio e um novo casamento seja necessário. Agora vamos falar sobre a questão do abandono, que é importante. Muitos defendem um novo casamento em questões como o abandono, mas essa perspectiva fere a única exceção que Jesus deixou em relação ao divórcio seguido de novo casamento. A única razão além da morte para a quebra da aliança matrimonial, ou seja, casamento, é o adultério. Não existe garantias de que um cônjuge infiel buscará por restauração em seu casamento, e é possível que persista no erro e abandone sua família. Assim como aquele que abandona sua casa dificilmente a deixará para viver sozinho. Caso aconteça o adultério, é uma quebra de aliança matrimonial. Nessas circunstâncias, a vítima tem o direito de reconstruir sua vida. Deus é capaz de restaurar o que parece impossível. Creia em milagres e lute pelo casamento. Que não haja injustiça com aqueles que sofrem pelo luto, com a dor da infidelidade e a desastrosa perda do matrimônio. Que honrar a aliança matrimonial seja a sua escolha e que a palavra do Senhor te dê a visão e convicção. Então,
Então, amados, não existem garantia de que um cônjuge fiel buscará por restauração em seu casamento. É possível que persista no erro e abandone sua família. Assim como aquele que abandona sua casa dificilmente a deixará para viver sozinho. Caso aconteça o adultério, é uma quebra de aliança matrimonial. Que essa palavra fale ao teu coração, que você medite, que você pare, pense e que você restaure seu relacionamento em Cristo Jesus. Meus queridos, você já é inscrito aqui no nosso canal? Não é? Se inscreva aqui no nosso canal e após se inscrever, você vai ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também, amados, nós estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você coloca @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar Ministério Pleno. No TikTok, é só colocar Ministério Pleno e o número 10, ok? Ministério Pleno 10, junto. Você nos encontra no TikTok. Faça o seu comentário. Ele é importante para nós. Ele também nos direcionará para ministrar muitos temas importantes para a tua vida. Também não esqueça de dar o like, dê aí, seu joinha. Clica no joinha, dê o seu like, que ele também é muito importante. Também não esqueça de enviar, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deus abençoe você, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como respiro, tão certo como